Graças a paz a todos, bom dia. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Com tudo que a gente já recebeu de alimento no dia de ontem, né, seria algo para a gente ser confrontados, né, exortados, mas desafiados, exortados, mas edificados, conformados. E a melhor parte de todos é porque quando a gente descobre que a gente está fazendo as coisas da maneira errada, né, as nossas atitudes, o que está no nosso coração, e a gente, muitas vezes, a gente quer deixar de fazer aquilo, mas não sabe o que fazer. O melhor de tudo é que já tem como fazer certo. As Escrituras, ela já nos orienta, já nos direciona, já nos coloca, primeiro que ganhamos a salvação, já temos a plena e poderosa salvação, já fazemos parte de um corpo. E com as Escrituras, né, a gente vem a ver que muitas das nossas atitudes, que até pouco tempo a gente achava que estávamos certos, né, que a gente estava fazendo certo, a gente descobre que não está fazendo. Mas o melhor é que nas Escrituras encontramos o direcionamento. Essa que é a verdade. Não é fazer do meu jeito diferente. Não, eu fazer daquele jeito estava errado. Agora eu descobri que estava errado, agora eu vou fazer certo. Mas não é do meu jeito. E não com o que o mundo vem nos colocar, vem nos impor de posição e de sistema. Ó, você tem que fazer desse jeito. Porque o sistema exige desse jeito. Não é assim. Nós já temos as Escrituras aqui, a palavra de Deus, para quê? Para que a gente possa fazer da maneira certa. A gente tem o exemplo de Saul. Saul, o Senhor mandou ele lá, olha, acaba com tudo, não traz nada de lá, destrói tudo. Ele foi trouxe, não, mas isso aqui é para sacrifício, para glorificar o Senhor. Mas não foi isso que eu soube. Então, muitas vezes, a gente querendo fazer do nosso jeito, achando que estamos certos, não estamos fazendo. Não é do nosso jeito. A gente tem que aprender, tem que entender que é do jeito de Deus. Se queremos louvar, engrandecer, agradar a Deus, tem que ser do jeito dele. Tanto que o Senhor fala para ele: o Senhor não quer sacrifício, quer obediência. E ele deixa a instrução justamente para isso, para que possamos saber responder, fazer as coisas do jeito agradável a Deus, para que o seu nome seja realmente engrandecido. Em nenhum momento a nós, porque nós não somos de nada de exaltação, de referência, nada. Quem é a nossa referência? O nosso agir, o nosso guiar é o próprio Deus. Vamos ver o que nos dizem 1 Pedro 2. Mas antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido, exaltado em toda a sua majestade, em toda a sua glória, porque Tu és, Senhor, o único que deve ser adorado. Senhor, pedimos mais uma vez para que esse dia, não só agora, mas todo dia, teremos mais mensagens, onde os nossos corações, Senhor, possam se abrir e receber a Tua palavra, começando por mim, Senhor. Possamos ser instruídos, capacitados em Ti. Que o Espírito Santo, Senhor, venha abrir as nossas mentes,
ouvidos e dá a luz aos nossos olhos para que possamos enxergar o teu propósito para as nossas vidas. É para a tua glória e honra que oramos e agradecemos. Amém. Então nós já tivemos pelo menos três palavras, três estudos que nos confrontaram. São palavras que nos confrontam e nos desafiam. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejarem ardentemente, guardem essa palavra, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Amém? Então nós já vimos que a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos revela que a vida cristã não é mais aquela vida que nós tínhamos, não é aquela vida que a gente achava que a gente tinha, que se relacionava com o mundo, que a gente agora traz para a igreja. Essa convivência, esse relacionamento, ele é prejudicial à igreja. Então a gente não pode trazer as coisas do mundo, muito pelo contrário, a gente tem que abandonar. Não é nós termos um relacionamento aqui como igreja, como filhos de Deus, e termos um outro relacionamento lá fora. Não, tem que ser o mesmo. Nós nos enganamos e enganamos o mundo quando fazemos isso, porque na verdade lá no mundo onde deveríamos ser luz, nós não somos. Somos só mais um. É o famoso crente 007. Ninguém sabe. Então nós devemos ter bastante cuidado com isso. Em 1 Pedro 1,3 ele fala assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Sendo assim, nós temos uma nova essência, nós temos um novo DNA, nós temos um novo nome, nós temos um novo Espírito. Na verdade nós não tínhamos, agora temos Espírito. No 4 ele fala assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sendo necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado a vossa fé, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
estava na revelação de Jesus Cristo. Olha só, isso tudo foi o que nós ganhamos. E quem éramos nós para sermos presenteados, ganharmos essa maravilhosa nova condição, regenerados para uma viva esperança? Não é regenerados para qualquer coisa ou sem propósito, como ontem foi falado. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Sendo assim, Ele já nos determinou, regenerou para uma viva esperança. Não ficamos na condição de somente regenerar. Não, ganhamos salvação, fomos regenerados, e aí o que vamos fazer? Não, temos um propósito. O Senhor colocou em cada um de nós um propósito, para Ele mesmo. Não foi para o mundo, não foi para o meu trabalho, para os meus estudos, para o meu propósito. Não, não foi. Os meus planos, o meu propósito, a partir do momento que eu reconheço, sei que agora eu sou filho de Deus, os meus propósitos não são mais os meus propósitos. Eu tenho que trazer os propósitos de Deus para os meus propósitos. Os meus propósitos, eles ficam para segundo, terceiro, quarto plano. Se eles forem bem divergentes dos planos do propósito de Deus, infelizmente eu vou ter que dizer para cada um de nós, inclusive para mim, eu abandono os meus propósitos. Infelizmente, por quê? Porque eles eram vazios, sem direcionamento. E infelizmente e felizmente, agora em Cristo, eu tenho um propósito. Infeliz porque eu era morto e vazio, e agora eu tenho um propósito. E esse propósito é para quê? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Também morreu e ressuscitou. E o mesmo projeto passaremos. Então, amados, nós não podemos nos esquecer que não fomos salvos só para ser salvos. Fomos salvos para alguém. Não é alguma coisa, é para alguém. Porque essa viva esperança não é uma coisa, não é um objetivo, é uma pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa é o Jesus Cristo. Ninguém pode dizer que Ele não sofreu, que Ele não passou por todos e qualquer tipo de sofrimento que Ele passou. Tanto que Ele sabe o que nós passamos e pode nos consolar diante da adversidade. Inclusive Ele diz aqui no 6, Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, que vai ser necessário, não por causa de Deus, mas por causa da gente mesmo, por causa de nós mesmos, cada um de nós, sejais contristados por várias provações, uma, duas, não sei, várias, depende daquilo que o Senhor vem se revela para nós e aquilo que automaticamente, aquilo que quando o Senhor nos apresenta, em nós há uma resposta positiva ao aprendizado. Porque as provações, ela tem a finalidade de nos proporcionar crescimento. Se em algum momento a gente acha que as provações de Deus, ela só serve para nos trazer dor, algum tipo de condição inferior, não, muito pelo contrário. Se a gente for olhar a vida de Paulo antes de seguir o ministério dele, foi lançado um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer, quer dizer, ele nem tinha ainda a soberba no coração nesse ministério dele, nesse novo propósito que Deus tinha colocado no seu coração, mas ele já tinha um espinho na carne. Quanto de nós, qual é a nossa reação quando o Senhor permite um espinho na nossa carne para atender aos propósitos dele? Como é que nós reagimos?
não precisam me responder. Converse com Deus. Converse com Deus. Seja sincero. O Senhor não permite nada em nossas vidas que Ele não tenha como nos consolar. E foi isso que Ele fez com todos os grandes homens, os grandes heróis, a todos. Que espinho maior Abraão não sofreu quando teve que levar o filho? Foi levantado ontem. A maior obra no Antigo Testamento. A melhor e maior forma de adoração. Abraão adorou. Sem contestar, sem discutir, sem barganhar, que nem o neto Jacó. É neto? É neto. Sem barganhar. Porque Jacó barganhou com o Senhor. Não, se você fizer isso, não. Abraão simplesmente acatou e levou. Iria sacrificar o filho. É doloroso, mas ele ia fazer. Sem pestanejar. Quanto de nós, quando o Senhor nos chama, nós... Não, Senhor, peraí, veja bem. Não pode ser feito de outra maneira? Somos nós, tentando trabalhar, tentando negociar com Deus os propósitos que Ele tem para nós, que já está determinado. Continuando, no 13 ele fala isso, fala assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai integramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa graça, essa que nós já ganhamos, ela está sendo revelada para nós, gradativamente, para que inclusive nós possamos absorver essa graça aqui, entender e se posicionar e trazer louvores ao Senhor. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então quando ele fala aqui, ó, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Amados, quantas vezes nós vemos o povo de Deus quando a gente, quando está, o Senhor nos concede um dom para serviço e a gente vê alguns se exaltando, querendo glórias. Isso é temeroso, porque a glória Deus não divide com ninguém. Em muitos lugares aí, os dons, alguns dons, são colocados acima do amor. E o dom maior é o amor. E se a gente vê, o amor não se ensoberbece, não causa dano, ele não traz dor para as pessoas, não tem ciúme, ele tem vários, não pensa em si. Então a gente vê que o dom supremo, o amor, ele nos coloca de primeiro para o último, nos faz lembrar que o amor que nós ganhamos de Deus, aquele que inclusive o Senhor levou quando estrangeu Pedro lá, quando Pedro já tinha abandonado, já para ele, falou assim, ó, agora que eu repudiei Cristo, eu simplesmente menti e repudiei Cristo, agora eu não tenho mais chance nenhuma. O Senhor foi lá e resgatou. Apacenta minhas ovelhas. Esse amor, aquele amor, é o que devemos ter em nossos corações. Inclusive, Pedro foi chamado para quê? Esse amor. Você me ama, Pedro. Você me ama. Você me ama. Apacenta minhas ovelhas. Pedro foi chamado para servir. Não foi para ser servido. É esse amor que nós estamos falando. Não é um amor para nós sermos exaltados, mas é um amor para o quê? Para servir. As nossas mãos estão dispostas. As nossas mãos estão dispostas, querendo glorificar ao Senhor.
Não é para mim, é para Deus. É para Deus. A glória tem que ser do Senhor. Se é que nós queremos servir agradáveis a Deus, não sendo servidos. A gente indo mais à frente um pouquinho no 22, no 1:22, a gente vai vendo assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a nossa obediência, né? A verdade, não é a minha verdade, é a verdade do Senhor. Tendo em vistas o amor fraternal, não é o amor a mim. Não, as pessoas precisam gostar de mim, as pessoas precisam se simpatizar, eu preciso agradar as pessoas para atender os propósitos, sabe? Eu quero ser exaltado, eu quero estar lá na frente, eu quero ser o principal. Não é esse o objetivo. Um amor fraternal significa que o meu próximo é que deve estar em primazia. Verticalmente é o Senhor, horizontalmente não sou eu o primeiro, mas o meu próximo é o primeiro. Aquele que precisa da cooperação, precisa da ajuda, o necessitado, o doente, o enfermo. O bom tem que cuidar dos piores. Quem está bem, glórias a Deus, sirva, glorifique o Senhor pela bênção que você está bem, de você poder ajudar outros a estarem bem, ficarem bem. Cada um de nós, como já foi falado, cada um de nós aqui somos sacerdotes. Sendo sacerdote de Deus, pequenos, grandes, médios, tanto faz. Isso não é a condição. A condição é sermos sacerdotes. Isso já foi colocado no coração de cada um de nós, pelo próprio Senhor. Não podemos dizer, não, eu não sinto isso. Sente, o Senhor colocou. Podemos ser pequenos, tímidos, mas o Senhor colocou. E como sacerdotes, nós não podemos esquecer que o nosso papel como sacerdotes é glorificar o Senhor. O sacerdote, ele serve ao povo, ele tem a palavra de conforto, uma palavra zelosa. Temos essa palavra, ou sempre a nossa palavra é dura, ou não falamos nada, nos tornamos o velho sempre crente 007. Há um amor fraternal, não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como é que a igreja vai exemplificar esse amor fraternal ardentemente? Esse ardentemente é aquela necessidade de servir sem interferir com os propósitos de Deus para a pessoa. Você quer ajudar, quer salvar, quer curar, ajudar a curar o doente, porque nós não curamos quem cura o Espírito Santo de Deus. Queremos ser esse discípulo que é usado para outro, mas não sendo pedra de tropeço. Queremos ser isso. Façamos de acordo com a vontade de Deus. Com amor fraternal, não fingindo, amando de coração, ardentemente. Sabe aquela necessidade, aquele ardor no coração de querer fazer a vontade de Deus? Não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade de Deus. Isso muda toda a perspectiva. Toda a perspectiva. Pois fostes regenerados, cada um de nós fomos regenerados, não semente corruptível,
mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha aí de novo, permanente, eterno, incorruptível, inacessível, puro, santo, verdadeiro, justo. É essa semente que agora está crescendo no nosso coração. Mas a gente está irrigando essa semente? Estamos irrigando? Nós estamos alimentando essa semente? Ou está sempre em nosso coração o medo, o receio, a dor? Porque o amor lança fora todo medo. Quando ele fala todo medo, é todo medo. Não teremos nem medo quando a gente tem esse amor incondicional, esse amor fraternal, não fingindo, amando de coração ardentemente. Nós não teremos medo nem de sentir dor, que provavelmente nós sentiremos, como nós fizemos quando Cristo foi para a cruz. Mais uma vez eu lembro que o Senhor, quando foi para a cruz, Ele estava carregando todos os nossos pecados, todo o sofrimento que Ele passou por nós. Então tudo que nós sentimos, ou venhamos a sentir, o Senhor já sentiu. E Ele sabe consolar cada um de nós. Inclusive a dor que em algum momento seremos injustiçados, até isso o Senhor pode nos confortar. A gente vai ver. Ele vai nos confortar. Sabe por quê? Porque o propósito não é sermos atendidos, mas o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor é que tem que ser manifestada. E muitas vezes foi o que Paulo passou pelo quê? Foi apedrejado, considerado até morto, sofreu naufrágio, foi chicoteado, prisão. E nas cartas dele, nós não vemos nenhuma vez reclamando pela condição que ele está passando, pelas aflições e provações que ele está passando. Pelo contrário, ele manda nós tomarmos posição de encorajamento, que nós não fiquemos olhando, né? Devemos ficar olhando para a condição que ele está passando, mas sim para o propósito maior que é o próprio Cristo. Não dele, mas de Cristo nele. Aí a gente vai aqui para o 2:1, a gente vê, depois disso tudo, a gente vê aqui, ó, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. O que é que nos diz em Colossenses 3? Colossenses 3. Colossenses 3 seria de 1 ao 12, mas vamos ficar com 12, que ele resume tudo. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí no 13 ele fala assim, de novo, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Não é o meu perdão, não é a condição do meu perdão, não é o que eu acho que eu devo perdoar, ou então limitar o perdão. Não, eu só vou perdoar até aqui. Não, a gente sabe que o perdão ele é intransferível, imutável. Esse intransferível não é para outro, né? Não, eu não vou perdoar isso não, mas vou perdoar o filho dele. O filho dele é legalzinho, ou a mãe dele é legal. Não é por causa de fulano, não é por causa de outro. Não é transferível. Não é imediato. Aí fala assim, mas por que imediato? É para nós mesmos, sabe por quê? Porque a partir do momento que
nós não perdoamos, essa falta de perdoar em nossos corações, sabe o que nos traz? Mágoa, ressentimento. E olha, isso é um câncer na igreja. Primeiro em nós e depois na igreja. É um câncer. É imutável, transferível, imediato. Tem mais uns dois, não estou me lembrando agora. Mas a gente vê que quando Deus perdoou, da mesma forma que Deus nos perdoou, a gente vê que a obra dele foi completa, porque nem ele lembra mais. Nós lembramos de quem nos causou algum dano? Conseguimos manter lembrança? A ferida não está fechada. Mas o que Cristo fez lá na cruz já está consolidado. E aí? É algo para eu pensar como eu estou perdoando. Se esse perdoar realmente tem sido eficaz em minha vida. Se tem me proporcionado me aproximar mais ainda do Senhor, da salvação da minha alma, da salvação do meu corpo. Porque, como eu falei, quando a gente não perdoa, a gente traz uma dor, uma doença muito grande para os nossos corações. E isso afeta a todos os relacionamentos. Não é só com aquela pessoa, não. Todos os relacionamentos. A gente tem sempre um pé atrás com as pessoas, com os irmãos, com a igreja, com a liderança. Aí no 1:12 ele fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Genuíno leite. 2 Timóteo 3,16. O que nos fala? Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Qual o genuíno leite? A palavra. A palavra é o genuíno leite. Então, amados, nós não podemos dizer que o Senhor não nos instrui, que o Senhor não nos capacita, que o Senhor não nos o quê? 3,16. O que ele fala? Que ele não nos ensina, não nos repreende, não nos corrige, não nos educa na justiça. Porque quem ama, verdadeiramente quem ama, faz isso. Porque quando a gente não se importa, a gente não tem a preocupação, a gente não sabe, aquela que não tem nenhuma empatia, a gente ama, a gente perde tempo, a gente perde em exortar, em constranger, em corrigir, em educar, a gente perde esse tempo? Não, a gente não perde. Mas Deus, em sua infinita graça, que tem um propósito para nós, Ele tem um objetivo da salvação para nós, Ele continua nos amando. Ele não muda o seu amor. Ele não muda. Graças a essa fidelidade, Ele permanece fiel ao que a sua aliança
aliança. A aliança que ele fez conosco, não fomos nós que fizemos, ele que fez conosco. Ele nos ama incondicionalmente, continua nos amando, mesmo depois de se revelar para nós como Deus Todo-Poderoso, que nos regenerou. Nós fazemos o quê? Nós pecamos. E Ele continua nos amando, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo em amor, na justiça. No 5 ele fala assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 4. Amados, no 8 ele fala assim, no 9 ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, como raça eleita, sacerdócio real. Sabe por que sacerdócio real? Porque nós somos o povo que tem não só a salvação, a única e real salvação, mas temos um propósito de vida. E esse propósito aqui é pequeno diante da glória, da majestade, aonde estaremos junto a Ele. Essa majestade, estaremos tendo comunhão com essa majestade, com essa glória, com quem nos concedeu salvação. Então esse sacerdócio real, estaremos vivendo Ele, mas o melhor de tudo é com Ele. Ele cuida de nós. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. Nós temos um nome, temos um DNA. Não éramos zero, mortos. Agora nós temos um nome, um sobrenome, é um nome celestial. É diferente de propriedade exclusiva de Deus. Não fomos abandonados depois que ganhamos a salvação. Agora somos propriedades, e essa propriedade estamos sendo cuidados. Nós fomos ligados a uma videira, e essa videira nos concede o alimento que nós possamos produzir frutos. Não é qualquer fruto, é um fruto bom. É um fruto onde o nome do Senhor é exaltado. E se em algum momento nós fomos podados, para que possamos dar mais frutos, pode até doer no momento, mas depois que passar, poderemos dar melhor ainda, mais fruto, melhor fruto. E como filho de Deus, que temos o desejo de glorificar ao Senhor, nós temos que nos aperfeiçoar. E é isso que a palavra nos instrui: aperfeiçoar, melhorar cada vez mais. Isso depois que nós ganhamos a plena e poderosa salvação. O Senhor é paciente conosco. Ele vai nos tratando, vai nos moldando, nos conduzindo, para que possamos ser filhos cada vez mais parecidos com Ele, atendendo os seus propósitos. Êxodo 19.
19, 5 e 6, ele fala assim: agora, pois, Deus falando a Moisés, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso é Deus falando com Moisés. Vós me sereis reino de sacerdotes, de novo, e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, que agora o Senhor fala diretamente com nós. Não tem mais Moisés, não tem mais Elias, não tem mais. Ouve. O Senhor diz a palavra lá no Monte da Transfiguração, ele fala: agora só tem Cristo. Esse é o meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Ouve a Ele. Nós temos ouvido, prestado atenção naquilo que o Senhor tem falado para nós. A palavra dele tem nos incomodado a tomarmos uma nova posição, um novo prisma, um novo entendimento, não naquilo que a gente acha que entendeu, mas naquilo que a palavra tem sido revelada. Ontem foi até comentado aqui, ganhamos um livretinho, né, para a gente fazer as anotações, né, começarmos a praticar o que os bereanos faziam lá atrás, no passado. Anotava e verificava. Nós fazemos isso. Não porque a gente quer encontrar erro no mensageiro. Não é isso. A finalidade nossa é para que nós possamos, inclusive, guardar aquilo que tem trazido em nossos corações. Porque a gente lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro. A gente vê que cada vez que a gente lê de novo as Escrituras, a gente percebe que tinha algo ali embaixo que a gente ainda não tinha entendido, não tinha sido revelado, não tinha sido exposto. Essa vontade de aprendizado não é uma vontade que explana para a igreja. Essa vontade, esse buscar, tem que ser individual, para que possamos, depois que aquilo que foi revelado para cada um de nós, possamos expandir os demais da igreja, aqueles que, claro, ainda não tenham sido alcançados. Por isso que nós somos sacerdotes, por isso que o Senhor nos aponta, nos exorta a nós permanecermos na palavra, permanecermos buscando entendimento. Quando fala que a gente tem que ler a palavra, que a gente tem que buscar o Senhor, quando a gente tem que orar ao Senhor, é porque a necessidade não é porque Deus precisa, nós é que precisamos. Nós é que precisamos. Pedro 4, 7. A palavra, ela, mais uma vez, ela nos instrui, nos capacita a sermos servos. Mas não é um servo para servir de qualquer maneira, é um servo servindo, agradável a Deus. Aí a gente pensa assim, poxa, mas só servir cansa? Amados, o serviço a Deus, não é aos homens. O serviço a Deus, ele nunca cansa. O serviço a Deus, porque o próprio Senhor
está cansado momentaneamente, um dia ou outro, mas o renovo do Senhor, Ele vem e revigora as nossas forças. Então, servir ao Senhor em nossa casa, nosso trabalho, na igreja, não nos leva a cansar. Proporciona crescimento, entusiasmo de continuar nesse ministério. Como professores, as crianças, eu sei que é um desafio muito grande, e a gente vê que com isso a gente cresce, os professores crescem, os outros serviços, no louvor, sempre procurando ter cuidado, zeloso com as escolhas das músicas, dos louvores. A gente vê que se cada um de nós tem a preocupação, o zelo para com o serviço na igreja, podem ter certeza, nenhum de nós ficaríamos cansados se fazermos isso com amor. Podemos, como eu disse, podemos ficar cansados momentaneamente, mas é momentaneamente, porque o Senhor nos dá o renovo que precisamos a cada um de nós. Mães, vamos lá, como mães, sabemos que um dia de cada vez, mas no dia seguinte ela tem a mesma disposição de cuidado e zelo para com os filhos. Tem ou não tem? É difícil? É. Mas se renova. Porque sabe por quê? Porque a mãe tem o cuidado e zelo para com o filho em amor. Em amor. Porque como nós, como sacerdotes, filho de Deus, e nos instrui, nos capacita a servir, por que nós ficamos cansados? Porque não é na dependência de Deus, não é no amor de Deus, não é na forma agradável a Deus, não é louvor e honra para o Senhor. Porque quando nós fazemos para nós mesmos, aí nós ficamos cansados. Inclusive a gente valoriza muito mais o nosso serviço, o nosso servir, do que deveria. A gente dá uma levantada quando não deveríamos. O único que tem que ser levantado é o próprio Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor, de novo, amor. E não é qualquer amor, é amor o quê? Intenso. 1 Pedro 4,7, agora 8. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso, um para com os outros. De novo, serviço. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Não é alguns pecados, multidões de pecados, muitos pecados. Os nossos pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Esse hospitaleiros aqui está determinando algum tipo de perfil, algumas pessoas? Não. Hospitaleiros, sede hospitaleiros. Aí, com quem? Todos. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um conforme o dom que recebeu. Então quer dizer que eu não recebi todos os dons. É isso? É isso. Eu não recebi todos os dons. Graças a Deus, pela glória, pela graça dele, eu não recebi todos os dons. Porque eu mal consigo fazer meu direito.
Para que todos os dons, amados? E que o Senhor, se puder, que se o Senhor quiser, usar outros dons em cada um de nós, um ou mais, que possamos fazer isso da forma agradável ao Senhor, em amor, para que nós não fiquemos cansados. Se o Senhor nos constrangeu a fazer outra coisa, outro dom, sem abandonar algum outro, desenvolver um outro dom, que não sejamos cansados. Mas se fazemos em amor, não ficaremos. Então cada um que recebeu um dom diferente, desenvolva. Aí diz assim: mas eu não recebi nenhum dom. Desculpe, vou ter que dizer que você está enganado. Cada um de nós aqui recebeu um dom. Desenvolva. Aí está o propósito de cada um de nós. Desenvolva. O Senhor já deu. Se você não desenvolver, provavelmente o Senhor vai tirar e vai botar na mão de outro. Mas que já tem, já tem. E se você em algum momento esqueceu que tinha o Senhor já tinha se chamado, ore. Busque o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês, de cada um de nós, para que possamos desenvolver os dons que o Senhor já colocou em cada um de nós. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Novamente, se alguém serve, façam na força de Deus. Não fique cansado. Se fazemos na vontade de Deus, na força de Deus, ficaremos cansados? Não ficaremos. Porque Deus é quem está cuidando e é para a glória dele. Então ele tem sempre um renovo para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Porque Deus, na força que Deus supre, quer dizer, já está suprindo, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, essa carta de Pedro, a gente vê que as cartas elas vêm introduzindo em nós, ela tem a finalidade de esclarecer alguns pontos, ou muitos pontos, para nós, no sentido de que como vamos realmente testemunhar esse evangelho maravilhoso que o Senhor deixou. Como testemunhar? A igreja que vai dar esse testemunho, mas a igreja de Cristo, seguindo a vontade de Cristo, os propósitos de Cristo. Não é do meu jeito, não é querendo da minha maneira, no meu tempo. Inclusive porque a gente vê que desentendimentos, discórdias que aconteceram, tiveram que ser trabalhadas por Deus. Porque queriam fazer de maneira diferente dentro do corpo. E se nós pensamos concordemente no Senhor, primeiro, concordemente no Senhor não tem atritos, não tem desavenças, não tem distanciamento entre o povo, entre as pessoas. Porque como igreja somos um corpo. Se somos um corpo, o próprio Senhor falou isso, se somos um corpo, cada um de nós tem funções diferentes. O fígado não faz o papel do estômago, assim como não faz o papel do intestino, também não faz o papel do cabelo, do pé, da unha, da mão. Não faz. Cada um tem sua função. Sendo assim, que o Senhor nos concedeu os dons, cada um com esse dom vai exercer o papel agradável a Deus. E o corpo vai funcionar da maneira correta, agradável a Deus. Então, amados, o serviço ao Senhor, ele é gratificante. Que lembre-se que a glória não nos pertence, a glória tem que ser dada ao Senhor. Mas é gratificante por quê?
porque nós somos instrumentos na mão do Senhor. Aonde não tinha função, aonde a nossa vida não tinha objetivo, agora nós temos. Num corpo aonde o cabeça é o Senhor. Que possamos ser esse instrumento, esse servo leal. Lembramos que nas Escrituras fala daquele servo, aquele mordomo que os talentos, cada um recebeu uma quantidade de talentos. O medroso errou. Os outros que fizeram em amor ao seu Senhor, acertaram. Que sejamos esses servos amorosos que têm prazer em engrandecer o nome do Senhor, têm prazer em servir ao Senhor, têm prazer em servir aos irmãos, à igreja, que possamos desenvolver os dons que o Senhor concedeu e distribuiu a cada um. Eu tenho certeza que Ele fez isso. Ele fez isso. Cada um de nós tem. Busque o Senhor. Se você ainda não encontrou ou não enxergou, ore. E pode ter certeza que aqueles impedimentos que haviam em nossas vidas, dores, medo, qualquer um desses que nos impedia, vai deixar de impedir. O medo é um dos propósitos maiores do inimigo de nos cegar. Inclusive, deixa sempre o medo à nossa frente, para que não possamos servir ao Senhor da maneira correta. Então, que sejamos esses homens corajosos. Efésios 6 manda a gente usar a armadura de Deus. Que sejamos esses homens capacitados a usar armaduras e servir grandemente ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez.